Simplesmente até a mídia brasileira. Estamos a ver muitos vídeos na net sobre a mídia gringa e o mundo, eu também. Mas até a mídia brasileira já não aguenta com a classificação dos times brasileiros. Eu quero saber a tua opinião nos comentários. A chance de um time brasileiro chegar na final, me ajuda por favor a chegar aos 45 mil inscritos. São 0h50 da manhã, da madrugada. Então valoriza aqui o meu esforço e bora assistir isso. Bora, mano. Não era um time tão fraco, não. O Luis Soares carregou nas costas. O Renato sempre é isso. O começo do trabalho dele tem um impacto, depois quando exige um repertório maior, tudo, aí ele não consegue sustentar. O que ele fez ontem foi um bom trabalho, mas nada de especial. Montar um time que soube pressionar o adversário em alguns momentos, se defendeu bem, tomou sufoco, o goleiro brilhou. Esse roteiro é conhecido. É um roteiro conhecido. O que tem de inovador nisso? Funciona, às vezes funciona. E a gente tem que colocar no contexto, sem tirar o mérito da vitória do Fluminense, tá? Foi uma vitória importante, marcante. A gente não se pode colocar todos os europeus no mesmo balaio. O balaio do Bayern, do PSG, é Hoje é 1º de julho de 2025. O balaio da Inter não é esse. Não era nem quando superou os dois rivais, Bayern e Barcelona, na Champions League. Aquelas duas classificações foram superação de um elenco que é claramente inferior ao dessas equipes, que são melhores. O Bayern que aqui está e o Barcelona que veio para o Mundial. Por isso foi tão elogiada a Inter, pela superação. Só que a Inter, que sonhava com a tríplice coroa, a gente tem que falar isso, porque o torcedor, muitas vezes, não acompanha, e nem tem obrigação, o futebol internacional com a devida atenção. Então ele vê vice-campeão europeu, imagina que é o segundo melhor time da Europa. Não é, e nunca foi na temporada passada, embora tenha superado adversários melhores do que ele, porque a Copa é mata-mata, é futebol. Tá? A Inter sonhava com a tríplice coroa, liderava o campeonato italiano com folga, perdeu para o Napoli do time. A Inter foi eliminada pelo Milan, seu rival, na Copa Itália, outro título perdido, e foi humilhada pelo PSG na final da Champions League. A Inter perdeu seu técnico, que aliás comanda agora o Al-Hilal e se classificou. A Inter liberou 4 jogadores, 2 titulares durante a competição. Um deles, o Çalhanoğlu, apareceu na praia de férias. Isso gerou uma crise ainda maior, porque o time perdia, ele estava na praia. Lautaro criticou, o presidente criticou e tudo mais. A Inter vive uma crise e tenta ainda cicatrizar feridas de uma humilhação que foi a maior goleada sofrida por um time numa final de Liga dos Campeões. Foi essa Inter que o Fluminense pegou. Ela é diferente da Inter que eliminou o Bayern. Ela é diferente da Inter que eliminou o Barcelona, se superando de forma heróica, espetacular. O time saiu de uma vibe maravilhosa para uma crise das maiores, por conta de tudo que aconteceu de ruim naquela final, naquela goleada, naquela humilhação, saída do técnico e agora problemas entre os jogadores, um que está jogando, o outro que foi lá para a praia, esse tipo de coisa. Então, o Fluminense aproveitou essa oportunidade e bateu a Inter, que é um time reativo, que tem dificuldade para propor o jogo. Nós comentamos o jogo, transmitimos, eu comentei o jogo da Inter contra o Barcelona, os dois. Posse de bola, 28%. 28%. Então o Fluminense enfrentou o time, o Renato disse, ele foi bem, porque ele entende, deve ter entendido, deve ter estudado ao mínimo, né? Que a Inter gosta de jogar em transição, gosta de jogar bola contra esse tipo de adversário, está com o técnico interino, e o Fluminense deixou a bola com a Inter, subiu a marcação, teve mérito, fez um gol rápido, né? O goleiro brilhou, e fez um ótimo jogo e venceu a Inter. Se a Inter estivesse num outro estágio, a vitória seria muito difícil. É diferente o PSG jogando na Vera, não o PSG contra o Botafogo, que botou várias reservas, fase de classificação, o PSG que pegou agora o Inter Miami, que foi um adversário duríssimo para o Palmeiras, e amassou em poucos minutos. Esse PSG, o Bayern de Munique, o Barcelona se aqui estivesse, o Liverpool se aqui estivesse, o Arsenal se aqui estivesse, jogando a Vera, esses estão num patamar. Nem o Manchester City está. A derrota de ontem não foi surpreendente. O Al-Hilal tem ótimos jogadores, o Inzaghi como técnico, ele quer da Inter, que é muito bom, e é um time que vê nessa competição uma oportunidade, os jogadores, de aparecerem para o mundo, porque o Campeonato Saudita não tem repercussão, por mais que seja transmitido em muitos lugares, inclusive no Brasil. Mas não repercute como a Champions League, como o Campeonato Inglês, o Espanhol e outros mais relevantes do que o Campeonato da Arábia Saudita, apesar de tantos bons jogadores e craques que lá estão. O Manchester City é um time que encarou como pré-temporada, trazendo jogador machucado para se recuperar, novos jogadores, Guardiola revezando os atletas, se referindo à temporada que não acabou como a temporada passada. Eu acompanhei a coletiva e vi ele falando isso 2, 3 vezes, até meio que ato falho, porque a temporada não terminou, agora terminou. Né? Então é diferente o nível de competitividade, e a gente tem que falar isso, porque isso é a realidade. E eu vejo muita gente na mídia tentando torar a pílula o tempo todo, fazer comparações que não cabem. São adversários diferentes. Ah, mas a Inter foi vice-campeã. Pois é, vamos lembrar aqui, vamos trazer para a América do Sul, vamos levar para a América do Sul. O Palmeiras foi eliminado em 2022 pelo Atlético Paranaense. Chegou à final da Libertadores, certo? O Palmeiras era pior que o Atlético? Não. Tinha um elenco muito melhor que o Atlético Paranaense. E está na segunda divisão agora. No ano seguinte, o Palmeiras foi eliminado em casa de novo pelo Boca Juniors. E só avançava nos pênaltis. O Palmeiras tinha um time inferior ao Boca? Não. Era um elenco melhor que o Boca. Mas foi eliminado. E o Boca foi à final. Perdeu o Fluminense. O Flamengo foi eliminado na temporada retrasada pelo Olímpia, da Libertadores. O Olímpia tinha time melhor que o Flamengo? Não tinha, mas eliminou. No ano seguinte, caiu, ano passado, o Peñarol, que foi a semifinal. O Peñarol tinha time melhor que o Flamengo? Não tinha, mas eliminou. As Copas são assim. Aqui está acontecendo, acontece na Champions League também. A Inter não está no patamar do Bayern. A Inter não está no patamar do PSG, desde que essas equipes joguem para valer, né? Estejam realmente encarando as coisas como elas devem ser encaradas com seriedade numa competição oficial, e não achando que isso aqui é um passeio, né?
Então, não tira o mérito, é uma grande vitória. O Renato fez um bom trabalho, mas não faz do Renato um técnico maravilhoso, melhor por um jogo. Isso é uma tolice, na minha opinião. Não faz do Fluminense uma campanha sensacional, porque o Fluminense sofreu com o San Hyundai. O Fluminense correu risco contra o Mamelodi Sundowns de ser eliminado até, sofreu um gol. E está na campanha também. Mas ontem teve uma atuação muito boa, dentro de uma proposta que foi digamos, compatível com o cenário, que não tem nada a ver com os jogos de outros times. Cada time é um time, cada elenco é um elenco, cada adversário é um adversário. E venceu. Agora, as comparações, colocar do mesmo nível, transformar o Renato em técnico fantástico, eu acho que às vezes chega até, em alguns casos, eu vejo até oportunismo. Até oportunismo. Porque eu pergunto até a alguns coleguinhas que ficam agora enchendo a bola do Renato o seguinte: quer trocar o técnico do seu time pelo time do Renato? Eu não trocaria, nunca, do meu. Nem do time do técnico do Racing, que eu não gosto nem um pouco do Gustavo Costa, acho um trabalho também bem limitado, apesar de todo sucesso, pode parecer contraditório, mas enfim, eu acompanho o time e vejo o que acontece, também não trocaria não, precisa trocar 6 por meia dúzia. Mas há quem goste. Então, a sugestão é, se você acha tão bom, você trocaria o técnico do seu time pelo Renato Portaluppi? Qual é a ideia do Paulinho? Vou botar o gol do Paulinho narrado agora aqui, para todo mundo olhar, para o Ricardo Capriotti, para o Souza, para o Veloso, para vocês todos. Mas antes disso, para vocês flamenguistas, para a imprensa flamenguista, tá o hino do Fluminense fazendo favor. Pode. Vai lá na Gávea, em Estados Unidos. O Fluminense surpreendeu você rapidinho, muito, Souza, muito, Capriotti. Muito, eu já tinha colocado o Fluminense no voo junto com o Flamengo. Eu também. Tinha colocado o Fluminense nesse voo já fretado, aquele charter com destino ao Galeão, e o Fluminense surpreendeu. O que é charter? O que é isso aí? Charter é quando você faz um voo... Combinado, tudo Não, um voo aglomerado. fechado. Quando você freta um avião. Você já fretou muita charter. Coisa assim, pra você ficar junto, assim, já fretou algumas coisas? Não. Sempre foi sozinho, né, Veloso? Não, eu já fretei um aviãozinho. Já fretou? E aquele dia que nós viajamos nós dois? Lá do Paraná. Ixi, quase nós pegamos uma tempestade. O quê, cara? Você tem ideia? Aí eu pergunto pro piloto, é o piloto ou o copiloto? Eu falei, o que você faz, irmão? Não, é meu primeiro voo. Aí ele falava... Aí ele tava com o instrutor ainda. Aí ele falava, e se cair, Veloso? Eu falei, se cair, resolve todos os nossos problemas. E aí ele falou pra mim, eu falei, não, eu quero ver meu filho, eu quero, agora que eu comecei a ganhar dinheiro, falei pra você. Ele falou, e se cair, Veloso? Eu falei, se cair, resolve todos os nossos problemas. Aí nós olhou, né, Veloso? Aí nós olhou, velho. Uma chuva. Eu falei, Veloso, dá uma olhada na chuva ali do lado direito, nós de chuteira, velho. Não foi, Veloso? De short e meião. De shorts e meião. Eu falei, não é possível que nós vamos morrer aqui em Foz do Iguaçu. Pelo amor, que por sinal eu terminei o DNA do crime, hein? Meu Deus, cada ator. Incrivelmente maravilhoso. E o cara morreu, mas foi um dos filmes mais maravilhosos, uma das séries mais maravilhosas, que é o DNA do crime. É bom. E agora Jogo Cruzado também que tem, né? Conta pra mim aí, Souza, que eu te perguntei. Você não perguntou nada ainda não. Perguntei igual pro Veloso, pra vocês dois aí, pra vocês responderem. Você perguntou pra mim sobre... O que você respondeu? Agora, o que você respondeu agora? Veio no avião. Todo mundo só fala disso, os próprios times brasileiros, os próprios brasileiros, vamos lá ser honesto, nem gostam de elogiar tanto os próprios brasileiros, mas os times do Brasil estão a fazer uma campanha muito boa. O Palmeiras pode tirar o Chelsea e o Fluminense pode tirar o Al Hilal, e sim, pode ter um time brasileiro na final do Super Mundial, pode, não vou vos mentir, pode ter. Eu quero saber a vossa opinião nos comentários sobre isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para mais vídeos. Até o próximo e foi!